amados irmãos e irmãs, que alegria imensa ter cada um de vocês aqui para o nosso estudo bíblico de hoje. É uma bênção, né? Podemos nos reunir de novo para abrir a palavra de Deus juntos. Verdadeiramente um privilégio dedicar esse tempo para aprender mais, né? Para aprofundar um pouco o que as Escrituras nos ensinam. Hoje o nosso foco, olha, está em Gênesis, capítulo 19. E preparem-se, viu? Porque é uma passagem, assim, intensa, cheia de evento dramático, mas também, nossa, cheia de lição profunda sobre Deus, sobre a gente, né? A natureza humana e as consequências do que a gente escolhe. Exatamente. E é bom lembrar do contexto, né? Esse capítulo vem logo depois daquela conversa de Abraão com Deus, lá no capítulo 18. Lembra? Quando ele intercedeu por Sodoma, perguntando se Deus ia destruir o justo junto com o ímpio. Gênesis 19 meio que mostra a resposta de Deus na prática. Isso. E o nosso roteiro hoje, a nossa conversa, vai passar por uns momentos bem cruciais. A chegada dos anjos lá em Sodoma, a recepção do Ló, né? Depois, aquela maldade chocante da cidade. A fuga da família de Ló, que foi desesperada. Sim. A destruição mesmo, né? Sodoma e Gomorra, fogo divino. E as consequências bem tristes que vieram depois para a vida do Ló e das filhas. A nossa meta é tentar entender o que o Senhor quer ensinar para a gente com isso tudo. É um texto que, olha, confronta a gente, né? Com a santidade de Deus, o juízo dele sobre o pecado, mas que também mostra de um jeito até surpreendente a misericórdia dele bem no meio do julgamento. Então vamos lá, abrir o coração, a mente, para ouvir o que a palavra tem para dizer. Podemos começar a análise? Com certeza. Vamos lá. A história começa ali, no fim da tarde, né? Gênesis 19, versículo 1. Os dois anjos, aqueles que tinham visitado Abraão, chegam em Sodoma e encontram Ló sentado na porta da cidade. Ah, a porta da cidade, que era um lugar importante, né? Tipo, o centro da vida pública, onde faziam negócios, tomavam decisões, o pessoal se encontrava ali. Isso mesmo. E a atitude do Ló, quando ele viu os anjos, olha, é notável. O texto diz que ele se levantou para recebê-los e se prostrou com o rosto em terra. Ele mostra na hora um respeito profundo, talvez até um reconhecimento de que eram visitantes celestiais, né? Chama eles de meus senhores. Sim, demonstra um respeito enorme. E ele não mede esforço para ser hospitaleiro. Insiste para entrarem na casa dele, para lavarem os pés, que era um costume básico, né? De acolhimento lá no Oriente Médio antigo, e para passarem a noite. Ele até prepara um banquete com pães sem fermento, o que talvez indique um pouco de pressa, de dedicação. Proteger um hóspede naquela cultura era, nossa, uma responsabilidade sagrada. Entendi. Era algo muito sério para eles. Muito sério. Mas essa cena de acolhimento é, nossa, interrompida de um jeito drástico. O versículo 4 já pinta um quadro bem assustador. Antes que se deitassem, os homens da cidade, os homens de Sodoma, cercaram a casa, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os cantos. Olha a abrangência disso. Não era só um grupinho, era todo o povo. Isso mostra como a corrupção moral era profunda, generalizada na cidade. E a exigência deles lá no versículo 5 revela bem que tipo de corrupção era essa. Onde estão os homens que entraram esta noite em sua casa? Tragam-os para fora, para que abusemos deles. A palavra hebraica aqui, yadá, pode ser conhecer, mas nesse contexto, é claro que a intenção é de abuso sexual violento, sabe? Coletivo. É uma quebra horrível da lei da hospitalidade, uma demonstração de poder hostil, de humilhação contra os estrangeiros. E a reação do Ló é desesperadora e, a gente tem que admitir, né? Profundamente falha. Ele sai para encontrar a multidão, fecha a porta atrás dele para proteger os hóspedes e implora: meus irmãos, rogo-lhes que não façam tamanha maldade. Até aí, ele tenta apelar para a razão deles. Mas o que ele oferece em seguida, no versículo 8, é chocante.
Tenho 2 filhas, virgens, eu as trarei a vocês. Façam com elas o que bem parecer aos seus olhos. Somente nada façam a estes homens, porquanto entraram sobre a sombra do meu teto. Puxa, é uma proposta terrível, né? Que causa repulsa na gente. Ele tenta honrar aquele dever cultural da hospitalidade a qualquer custo, mas falha. Nossa, falha feio em proteger as próprias filhas. Isso mostra como os valores ali estavam distorcidos, talvez pela influência de Sodoma mesmo, né? E o dilema moral horrível que ele estava vivendo. Ele prioriza os hóspedes, mas o custo moral é inaceitável. Terrível, e a multidão, claro, rejeita a oferta e se volta contra o próprio Ló, com desprezo, com ameaça. O versículo 9 diz: retira-te daí. Como estrangeiro veio ele morar conosco e quer ser juiz, agora, pois, faremos mais mal a ti do que a eles. Eles mostram xenofobia, ressentimento, sabe, porque ele era estrangeiro e tentava impor algum limite moral. A coisa escala rápido e eles avançam para tentar arrombar a porta. É nesse ponto crítico que vem a intervenção divina. Os anjos agem com poder. Puxam Ló para dentro de casa, fecham a porta e, como diz o versículo 11, feriram de cegueira os homens que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior. Essa cegueira sobrenatural impede a agressão e mostra o poder de Deus sobre quem pratica o mal. O texto até diz que eles se cansaram de procurar a porta. É uma imagem da futilidade, né? De lutar contra o propósito de Deus. Nossa, essa primeira parte da história já deixa a gente tenso, né? Vemos a maldade extrema de Sodoma, de um lado, a hospitalidade inicial de Ló do outro, mas também a falha moral terrível dele. Agora a história vai para a fuga e para o juízo que está vindo. Sim. Aí os anjos revelam a missão deles para Ló. Versículos 12 e 13. Tens aqui mais alguém? Genro, filhos, filhas e todos quantos tens na cidade, tira-os fora deste lugar. Porque nós vamos destruir este lugar, pois o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. O juízo é apresentado como consequência direta do clamor do pecado da cidade que chegou até Deus. É a resposta divina. E Ló corre para avisar os genros, aqueles que iam casar com as filhas dele. Mas a reação deles é de total descrença. Zombaria mesmo. O versículo 14 registra: saiu Ló e falou a seus genros: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava. Que coisa triste, né? Uma cegueira espiritual total. Eles não conseguem ver a urgência do aviso de Deus. E o que é surpreendente, o próprio Ló hesita. Quando o dia está amanhecendo, os anjos precisam pressionar ele. Como a gente lê no versículo 15. Levanta-te, toma a tua mulher e tuas 2 filhas, para que não pereças no castigo da cidade. Mas o versículo 16 é muito revelador, olha só. Como ele, porém, se demorasse, pegaram nos homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Olha que maravilha isso. Mesmo com a demora do Ló, a misericórdia ativa de Deus alcança ele e salva ele fisicamente. Que coisa, né? A misericórdia de Deus ali, agindo diretamente. Exato. E uma vez fora da cidade, a instrução é direta, sem deixar dúvida. Versículo 17. Salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte para que não pereças. A ordem é clara, ruptura total com o passado, com a cidade condenada, obediência total para sobreviver. Não olhar para trás significa abandonar qualquer apego, qualquer desejo por aquilo que Deus estava julgando. Mas Ló, de novo, demonstra medo, falta de fé. Ele discute com os anjos ali nos versículos 18 a 20, diz que não vai ter força para fugir até o monte, que tem medo que algum mal aconteça com ele no caminho. Ele pede para ir para uma cidadezinha perto, que ele mesmo chama de pequenina. Ele apela de novo para a graça que tinha acabado de receber. E de um jeito surpreendente, Deus atende o pedido dele. O anjo responde no versículo 21. Atendi também a este teu pedido, para não subverter a cidade de que falaste. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. E por isso a cidade ficou conhecida como Zoar, que quer dizer pequena.
Isso mostra a paciência de Deus com a nossa fraqueza, né? E mais uma camada da misericórdia dele, adaptando o plano à fragilidade do Ló. Assim que Ló chega seguro em Zoar, o sol nascendo, e aí o juízo divino acontece. Os versículos 24 e 25 são impressionantes. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. É uma destruição completa, um ato sobrenatural vindo direto do céu, mostrando a ira santa de Deus contra o pecado sem arrependimento. E no meio dessa cena de destruição tem aquele episódio trágico muito conhecido, né? Do versículo 26, e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal, uma imagem forte, um aviso solene que ecoa até hoje. A interpretação mais comum, e que faz sentido no contexto, é que olhar para trás foi um ato de desobediência direta, uma ordem específica de Deus, né? Mais do que só um olhar curioso, parece simbolizar um coração dividido, ainda preso aos desejos, ao estilo de vida de Sodoma, talvez saudade, talvez falta de fé na promessa de Deus, uma incapacidade de romper de vez com o passado. Jesus mesmo usou esse exemplo. Lá em Lucas 17:32 ele diz: "Lembrai-vos da mulher de Ló." É um alerta poderoso sobre o perigo de ter um coração dividido e a necessidade de um compromisso total com o chamado de Deus. Forte isso. Enquanto isso está acontecendo, Abraão está observando de longe. Os versículos 27 a 29 dizem que ele voltou para o lugar onde tinha intercedido diante do Senhor. Ele olhou para Sodoma e Gomorra e viu uma fumaça densa subindo, como fumaça de uma fornalha, mas o texto faz questão de dizer, no versículo 29, ora, aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas. A salvação de Ló, apesar das falhas dele, está ligada à aliança de Deus com Abraão e à resposta de Deus àquela intercessão do patriarca. Verdade. Essa segunda parte da história mostra bem vivo, né? A justiça de Deus contra o pecado, a importância crucial de obedecer na hora, completamente. E, ao mesmo tempo, a misericórdia persistente de Deus que busca salvar, mesmo quando a nossa resposta é cheia de hesitação. Chegamos agora na terceira e última parte dessa história, que é um final triste, né? Acontece depois da destruição, como a gente lê a partir do versículo 30. Isso. Ló, apesar de ter recebido permissão para ficar em Zoar, decide sair de lá. O texto diz que ele temeu ficar ali. Mais uma vez, o medo parece guiar as ações dele. Ele se retira para uma montanha e vai morar em uma caverna, isolado, só com as duas filhas. E nesse cenário de isolamento, de medo, talvez de desespero, né? Surge aquele plano perturbador das filhas. A mais velha diz para a mais nova, lá no versículo 31, nosso pai está velho, e não há varão na terra que venha unir-se a nós, segundo o costume de toda a terra. O raciocínio delas, olhando do ponto de vista humano, limitado pela situação, parece até fazer sentido, mas é falho, porque não confia na providência de Deus, né? Elas têm medo que a linhagem de Ló acabe ali. E o plano delas, que está detalhado nos versículos 32 a 36, é moralmente condenável. Elas decidem embebedar o pai em 2 noites seguidas para ter relações incestuosas com ele. O objetivo? Suscitar descendência a nosso pai. É preciso falar disso com clareza, irmãos. É um ato de pecado grave que nasce do medo, da falta de fé e, possivelmente, é um reflexo daquela corrupção moral que elas absorverão em Sodoma, onde os limites se perderam totalmente. E o texto faz questão de dizer que Ló, por causa da embriaguez, não sentiu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Embora ele seja passivo no ato em si, a embriaguez repetida dele é uma falha, né? Que deixou ele vulnerável e contribuiu para essa tragédia familiar. E desse incesto nascem 2 filhos. A filha mais velha tem Moabe, que se torna o pai dos Moabitas. A mais nova tem um filho chamado Ben-Ami, o pai dos Amonitas. E aqui a gente vê as consequências indo para o futuro.
Os versículos 37 e 38 são claros. Este é o pai dos Moabitas até o dia de hoje e este é o pai dos Amonitas até ao dia de hoje. Essas duas nações que nasceram num contexto de pecado, de medo, de desespero, se tornaram vizinhas e muitas vezes inimigas do povo de Israel ao longo da história, como a gente vê em outros livros da Bíblia. As sementes plantadas no pecado geraram frutos amargos. É um final bem melancólico para a história do Ló, né? Um homem que começou justo, mas cuja vida foi marcada por comprometimentos, por medo, por decisões trágicas, com consequências que duraram gerações. Irmãos e irmãs, que jornada intensa fizemos hoje por Gênesis 19. Vimos de forma muito clara a santidade de Deus, sua rejeição absoluta ao pecado que, quando não tem arrependimento, leva inevitavelmente ao seu justo juízo. Foi o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Mas, no meio desse quadro sombrio, a gente viu também a sua maravilhosa, paciente misericórdia. Deus fez questão de resgatar Ló, mesmo com a hesitação dele, as falhas morais, o medo constante, a ação dos anjos pegando Ló pela mão. Nossa, é uma imagem poderosa da graça que salva. Então, o que a gente leva desse estudo? Quais são as lições práticas, os pontos-chave para a nossa reflexão? Primeiro, eu acho que a inegável seriedade do pecado e a realidade do juízo divino. Pecado não é brincadeira para os olhos de Deus, tem consequências eternas e aqui no tempo também. Segundo, somos chamados a viver em retidão, a praticar a hospitalidade cristã genuína, sabe? Ser luz num mundo que muitas vezes parece Sodoma na sua hostilidade aos valores do reino. Terceiro, a importância vital da obediência. Total e sem reservas à voz, à palavra de Deus. A ordem foi simples, não olhe para trás. A falha da mulher de Ló em obedecer levou à destruição dela e serve de lembrete constante para nós. Precisamos romper com o passado e seguir Cristo sem hesitar. Quarto, as consequências que duram, né? Das nossas escolhas. Especialmente aquelas que a gente faz por medo, por desespero ou por falta de confiança na providência de Deus. O episódio na caverna e a origem de Moabe e Amon mostram como o pecado pode gerar ciclos ruins, problemas futuros. E por fim, a beleza da misericórdia de Deus. Ele salva, ele resgata, ele dá novas chances. Mas, como a história de Ló mostra, a salvação não livra a gente das consequências naturais das nossas más escolhas ou da nossa falta de fé contínua. Ló foi salvo do fogo, mas a vida dele terminou de um jeito triste, isolado. Que esse estudo desafia a gente profundamente, irmãos. Que a gente possa viver de maneira diferente no meio de uma cultura que, frequentemente, rejeita a Deus. Que busquemos a santidade nas nossas vidas. Que confiemos plenamente na direção do Senhor, sem hesitar, e o que é crucial, sem olhar para trás para as coisas desse mundo que Ele nos chamou para abandonar. Fique então a reflexão para a nossa semana. Como a gente pode praticar a hospitalidade e a justiça no nosso dia a dia, como Ló tentou fazer no começo, mas sem cair nos comprometimentos morais que levaram ele a oferecer as filhas? Como podemos guardar nosso coração para que ele não se apegue às coisas que Deus condena, evitando a tentação de olhar para trás? E talvez uma última pergunta para a gente levar. Em que áreas da nossa vida o medo, tipo aquele que paralisou Ló várias vezes, ainda impede a gente de confiar totalmente na proteção, na provisão, na direção de Deus, mesmo depois de já ter experimentado a salvação e a misericórdia dele tantas vezes? Que a palavra que a gente estudou hoje não fique só na nossa mente, mas que ela desça para o nosso coração e transforme nossas atitudes, nossas palavras, nossas ações. Que o Espírito Santo nos dê força, sabedoria e coragem para vivermos inteiramente para o Senhor, rompendo com todo impedimento e olhando firme para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de vocês. Nos vemos no nosso próximo estudo. Fiquem na paz do Senhor.